sei o que, ela... Minecraft. Né? Ela gosta, ela sabe, não sei o que. Olá, Marcinha. Essa voz aí. Essa voz. Mas dá pra tranquilo. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre o transtorno dismórfico corporal. Né? Pesquisas apontam que a patologia atinge 0,5% da população geral. E nós convidamos o psicólogo da Clínica Numen do CAP de São Caetano, Danilo Cruz, para nos esclarecer sobre a doença. Seja bem-vindo de volta sempre. Danilo, e boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes. É uma honra poder estar aqui falando de um tema tão importante e que realmente esse programa tem sido um grande elemento de promoção de saúde mental na cidade de Salvador. Eu gosto muito de agradecer isso, né? Muito obrigada, Danilo. E não só da cidade de Salvador, do estado da Bahia, na verdade, né? Muito obrigada. E você, né, tá rouco, gripado, mas mesmo assim você prestigiou e está aqui presente para conversar com a gente. Eu agradeço. E Danilo, eu queria que você explicasse para nossos ouvintes o que é, né, esse transtorno dismórfico corporal que faz com que os portadores da doença vejam sua imagem distorcida. Então, Márcia, no final do século XIX foi descoberto um caso de uma pessoa que tinha um sintoma delirante, que achava que uma parte do corpo não era simétrico com a outra parte. E ela estava literalmente obsessiva nisso e não conseguia produzir nada a respeito. A partir daí se fez o primeiro diagnóstico do transtorno. Não é nada novo, né, dismórfico. Não é nada novo, é uma coisa muito antiga, mas que hoje a gente tem uma ênfase muito na questão da divulgação da imagem pública. A gente tem uma ênfase muito grande no fato de que as pessoas se preocupam mais como os outros vão vê-la, com o que os outros vão pensar a respeito dela. E aí por isso a gente tem uma certa publicização desse assunto, né? Escancara-se o tema e por isso que chama tanto atenção. Porque as pessoas hoje gastam fortunas, às vezes em cirurgias plásticas, em cirurgias reparadoras, em coisas do tipo, quando muitas vezes sequer é necessário que haja aquilo. Então, o transtorno dismórfico corporal, que antigamente era chamado de dismorfobia, que hoje é um termo que caducou, né? Um termo que não é mais utilizado. Por quê? Porque quando a gente fala em fobia, a gente está falando de medo ou aversão a alguma coisa. Sim. Só que no caso específico do transtorno dismórfico corporal, essa coisa em questão muitas vezes é apenas uma fantasia. É uma coisa abstrata e não tem existência real. Sim. E por isso hoje, na verdade hoje não, né? Desde a década de 80 não se usa mais o termo dismorfofobia por conta disso. Porque se percebeu que não é uma fobia no sentido real da palavra fobia, né? Existe o quê? Uma tendência a um comportamento compulsivo diante de um tema obsessivo. Aí me vem à mente imediatamente um caso que eu atendi de uma jovem que tinha uma obsessão pela questão da simetria das sobrancelhas. E era o tema das consultas. Ela ia para a consulta para falar sobre a sobrancelha, porque era um absurdo que ninguém percebia que a sobrancelha dela uma era maior que a outra. E aí foi, e depois de algumas consultas, e aí eu estou falando de algo em torno de 2 meses e meio, fazendo consultas, ela admitiu em prantos que ela arrancava os pelos da sobrancelha para deixar uma maior do que a outra. Então, era um sintoma construído por ela, que de certo modo colocava ela nesse estado de tensão emocional. Trazia sofrimento. E trazia esse sofrimento para ela. Só que não é um caso clássico, esse é um caso que, na verdade, é mais uma exceção do que regra. Sim. A maior parte das vezes a pessoa não produz o próprio sintoma, se não psicologicamente. Sim. Né? Ela não chega a produzi-lo fisicamente. Mas, por exemplo, a pessoa não consegue lidar com o fato de que um seio é diferente do outro. Aí fica desesperada, angustiada, porque acha que as pessoas estão notando, estão olhando, observando e comentando a respeito daquilo. Então, por isso que se diz que o transtorno dismórfico corporal, ele tem um espectro
que varia de uma dúvida neurótica a uma certeza psicótica. A dúvida neurótica você fica, será que, será que, será que? A certeza psicótica, não, com certeza estão me olhando, estão observando e viram que é diferente. Viram que a minha narina direita é maior do que a esquerda e, portanto, eu tenho que fazer uma cirurgia plástica para consertar isso imediatamente. Então as pessoas sofrem e muitas vezes perdem horas a fio do seu dia produtivo para tentar corrigir aquele tema usando maquiagem ou então fazendo feridas no próprio organismo para poder produzir uma sensação de melhora que nunca vem. Eles gastam tempo se dedicando a isso. E coincidentemente, você falou sobre cirurgia plástica, né? Recentemente nós conversamos aqui no programa com o cirurgião plástico, Dr. Rogério Vilas Boas, né, sobre esses procedimentos estéticos que estavam acontecendo, né, esses produtos que estavam sendo usados, o Metacrio, enfim, né? Falamos também sobre os procedimentos com profissionais não habilitados, né, que também utilizam esses produtos, esses materiais de índole não confiável. E falamos sobre muitos dos processos cirúrgicos que eram desnecessários. E falamos ele falou, né, ainda que algumas pessoas não ficavam nunca satisfeitos com os resultados, mesmo que positivos, né? E que ele percebia que nessas situações as pessoas se tratavam de pacientes disfórmicos, né? Isso, dismórficos. Meu Deus, dismórficos. Eu tô com a forma, tu és bonita e graciosa, dismórficos, né? Exatamente. E aí eu pergunto a você, como é que se percebe, né? Se chega a um diagnóstico, né? E por que essa pessoa vê essa imagem distorcida, essa capacidade ocular de intervém nisso, né? Uma coisa que é interessante lembrar, Márcia, é que para a psiquiatria atual, e aí eu estou falando da publicação recente do DSM-5, que é o Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Psiquiátricos da Associação Psiquiátrica Americana, que serve de referência para o mundo, desde que houve essa publicação, se coloca o transtorno dismórfico corporal como um transtorno do espectro obsessivo-compulsivo. Então é um transtorno que se assemelha muito com o TOC. Com TOC, né? Com o transtorno obsessivo-compulsivo. Que é o quê? É um padrão persistente de pensamentos, ou seja, de obsessões. Aí é o pensamento obsessivo, aquele monoideísmo. Só existe uma ideia, só um tema está o tempo inteiro povoando a mente daquela pessoa. Ela se vê presa desse pensamento. E aí ela vai buscar fazer comportamentos para tentar compensar essa sensação que os pensamentos trazem. E aí é interessante perceber que esses comportamentos muitas vezes passam da questão do só fazer uma maquiagem ou tentar compensar. Às vezes, como eu falei agora há pouco, a pessoa se fere tentando fazer alguma coisa com relação a isso. Exatamente. E aí, quando não se fere, vai procurar uma cirurgia, alguma coisa que vá tentar fazer com que ela se sinta mais tranquila diante daquilo. Só que, como eu falei, o problema não está no corpo. O problema está na mente da pessoa. Exatamente. Por exemplo, como o Dr. Rogério falou, que a paciente ia, ele não via, né, o que a paciente via. Isso. Então, ela queria fazer uma cirurgia, aí quando ele via que não era desnecessária, ele aconselhava muito que é difícil, frequente. Né, porque um atendimento multidisciplinar, porque ele percebia que tinha um transtorno dismórfico. Isso. Então, Márcia, é interessante a gente ver isso que você falou como uma coisa central. Apenas a pessoa percebe aquela diferença como uma diferença significativa. É o que eu falei, não existe um olho que seja igual ao outro, uma narina que seja igual ao outro, um seio que seja igual ao outro, uma sobrancelha que seja igual ao outro. Não dá. Há uma simetria, mas obviamente são diferentes. Só que para aquela pessoa que está sofrendo de transtorno dismórfico,
ela vai perceber aquilo ali como sendo algo grotesco, como uma diferença brutal, como uma diferença É notória. uma dimensão Dá-se uma dimensão muito grande sobre aquilo, e isso gera um sofrimento. muito, eu acredito, muito Né? grande. Eu estava pensando, no caso, por exemplo, de Michael Jackson, será que ele tinha esse transtorno? Na verdade, é difícil a gente fazer esse diagnóstico a tanta distância, mas aparentemente não era exatamente esse. Né? Pelo que se vê na mídia com relação à vida dele, o que se vê com relação à história de vida dele, ele tinha um transtorno do espectro da autoimagem. Já é E uma aí, outra coisa, não né? necessariamente um transtorno dismórfico corporal. Que o transtorno dismórfico tem uma ênfase nisso, de que o formato do corpo Tá. tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa incômoda, entende? Aí daí, inclusive, a gente tem desdobramentos desse transtorno, que é interessante a gente falar disso, porque tá na moda, de certo modo, a gente vê exibir no Instagram, exibir no Facebook, exibir nas redes sociais em geral, corpos maravilhosos. Isso. E aí a pessoa se mata de malhar, e malhando tanto assim, muitas vezes ela olha no espelho e continua se achando aquém. E continua fazendo exercícios compulsivamente, apesar de todo mundo reconhecer que houve uma melhora considerável da aparência, a pessoa em si não percebe. Isso é o que hoje em dia a gente chama de vigorexia. Vigorexia. Que é exatamente um tipo de transtorno dismórfico corporal que é específico para a questão da malhação. Do mesmo modo, a gente tem a tanorexia, que é quando a pessoa tem uma compulsão severa por bronzeamento, seja ele com sol ou bronzeamento artificial ou químico. A pessoa se submete a esse tipo de tratamento porque sempre a cor da pele dela está aquém do que deveria. E o tempo inteiro ele está ali fazendo aquele ritual para poder tirar aquela sensação de desconforto com o próprio corpo. E esse transtorno dismórfico, né, corporal, a gente é mais comum do que a gente imagina, né? Eu disse aí mais ou menos, né, o que o estudo mostra. E a gente vê, no outro dia eu estava lendo sobre, são modelos, são celebridades portadoras dessa doença. E aí, o que é que eles fazem, né? No caso específico dessas pessoas que eu li, recorrem às cirurgias. Então, cirurgias em série. E nunca estão satisfeitos. Porque o problema não está no corpo. Exato. A questão não está no corpo. A questão está na insatisfação e na falta de autoaceitação. É interessante a gente perceber que o transtorno dismórfico difere da bulimia e da anorexia, para as pessoas não acharem que é a mesma coisa, tá? A anorexia é aquela compulsão da pessoa à magreza. Então ela muitas vezes para de se alimentar, correndo sérios riscos, e acaba muitas vezes também se comprometendo, fazendo muito exercício físico, além de ter fechado a boca, faz muito exercício físico, né? Que aí já é um padrão bulímico. A bulimia não é só comer muito e depois vomitar, forçar o vômito. A bulimia pode ser também comer muito e depois tomar laxante, comer muito e depois passar 4 ou 5 horas numa academia para tentar compensar aquele ganho de calórico. Sempre um sentimento de culpa e de falta de aceitação de seu próprio organismo. Então isso é interessantíssimo porque é também um transtorno de autoimagem, mas é um transtorno diferente do transtorno dismórfico corporal, que tem mais a ver com a sensação de uma assimetria, o que é mais frequente, e às vezes a questão de achar que é muito magro, ou que é muito branco, e aí com isso tenta compensar fazendo comportamentos que vão levar a pessoa supostamente a melhorar esse sintoma, mas não melhora. Nunca vai ficar satisfeito. Isso, a questão está aí. Identificado o transtorno dismórfico, é preciso orientação e tratamento. Sim, a gente vai preciso buscar um profissional de saúde capacitado para fazer esse tipo de trabalho, tá? Porque muitas vezes a pessoa acha que não, a própria endocrinologista pode ajudar, ela passa um remedinho. A ginecologista, não é assim. É preciso um profissional de saúde mental para poder ajudar realmente é uma a doença. pessoa. Eu tenho um e-mail aqui de Rosa Carvalho. Rosa diz o seguinte, ela dá boa tarde, ela diz assim, essa doença
É o pesadelo de quem vive obcecado com a própria aparência. É uma procura incansável pela perfeição. Excelente tema, parabéns. É isso mesmo, né? É exatamente a questão. Incansável, como ela diz. E isso da perfeição, Obrigada, que Rosa. é muito, muito, muito forte. É interessante que a gente se lembre que não existe perfeição no âmbito da humanidade, gente. Não existe. A gente precisa aceitar nossas imperfeições e conviver com elas de maneira saudável. E perceber que é isso que nos faz humanos, Isso. que é isso que nos dá, inclusive, a possibilidade de existir com leveza, por saber que somos falhos, que não somos perfeitos. E é interessante também lembrar que às vezes você quer ter a aprovação do outro, tendo uma imagem bonita, etc e tal, mas Pra ser o aceita. próprio conceito estético é extremamente subjetivo. Então a gente tem que tomar cuidado com Cada isso. um gosta de uma forma. É aquilo que eu já falei aqui uma vez e volto a falar, Márcia. A gente vive querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. Isso é uma grande verdade. É uma verdade. É A gente triste, mas é precisa verdade. tomar cuidado com isso. Porque isso quer dizer o quê? Que a gente não está seguro de nós mesmos. A gente está submisso à opinião do outro. Não somos prioridades de nós mesmos. Não nos amamos. Né? Aí quanto menos a gente se conhece, olha que fala interessante essa, Márcia. Quanto menos a gente se conhece, mais a gente se importa com o que o outro pensa a nosso respeito. Sim. Quanto menos a gente se gosta, mais a gente insiste que o outro goste da gente. Então que a gente aprenda um caminho de auto-amor, um caminho de auto-respeito. Eu acho que só existe esse caminho. Não tem como a gente ficar prisioneiro da imagem pública. Né? É um aprisionamento existencial. A pessoa simplesmente sofre demais porque não agrada o outro. Ou seja, aí você se agrada? Né? Preciso que a gente se pergunte se a gente está feliz com a gente mesmo. Não, porque quer que o outro... Que a opinião Né? do outro, a aprovação do outro é mais importante Isso. do que o que a gente sente. É um aprisionamento subjetivo, né? A pessoa fica completamente prisioneira do olhar do outro. Né? O outro, para eu existir, o outro tem que me legitimar. Isso. Para eu existir, o outro tem que me notar e me admirar. Ou seja, eu estou completamente aprisionado no olhar do outro. Nas mãos do outro. Isso, na psicanálise, a gente chama de exibicionismo narcisista. Né? Você quer que o outro te note o tempo inteiro, e aí está o tempo inteiro aprisionado a essa opinião do outro. Mas na verdade a grande questão está aí. Você está se projetando no outro. É o narcisismo. É o narcisismo. E eu penso que há um sofrimento tão grande porque você não tem liberdade. Isso. É um aprisionamento, né? Um aprisionamento. Falta liberdade, falta a sensação de leveza. Leveza. Espontaneidade. A Sim. pessoa vive robotizada. Até porque cheia de cirurgias plásticas pelo corpo inteiro e várias, não é uma, duas que de vez em quando fazem umas e não tem nada demais, Sim. mas fazer trocentas mil e gastar uma nota com isso e nunca estar satisfeito. E você não vai ser nunca o que você é. Não tem como, né? A gente precisa, na verdade, é uma frase filósofo, né, pra gente pensar, torna-te quem tu és. Isso. Né? Isso é a autoaceitação. Esse é um grande trabalho de burilamento interno, né? De você se aceitar, de você se amar como você é, de você verdadeiramente vivenciar uma sensação de paz e tranquilidade, porque você aceita as coisas como são. E você para até de se autoanalisar o tempo todo. Você aceita as suas imperfeições, você se conhece. Você quer melhorar, mas você se conhece. Você lembra quando eu vim aqui falar sobre transtorno de pânico e eu falei aquela frase de que só se descontrola quem controla? Sim. Pois eu vou falar outra frase que tem a ver com o tema de hoje, né? Aquilo a que você resiste, persiste. Poxa. Então, a questão tá aí. É você, em vez de resistir, você aceitar, integrar, você acalentar-se, você perceber sua imperfeição e ver naquilo uma peculiaridade sua. É algo só seu. É algo que por isso só já é admirável. Né? E curioso, Danilo, que a gente vê às vezes alguns comentários, principalmente com relação à celebridade, né? Aí no outro dia eu estava conversando com uma amiga, estávamos assistindo um filme,
e de repente eu vi um ator com uma orelha dele era assim, meio sem forma, uma coisa meio estranha, não eram simétricas, como a gente diz. Sim. Eu disse, meu Deus, ele é um ator, ele podia, mas meu Deus, se não incomoda ele, né? Se ele foi contratado daquela forma, tá incomodando a gente que tá vendo ele, não, a imagem dele. Sim. Mas aí ele não tá incomodando. Aí eu parei e disse, meu Deus, é a autoaceitação. Ele tá na frente da gente que tá fazendo um juízo, comentário, julgando. Poxa, ele tem dinheiro, era só ajeitar aquela orelha que uma era mais para frente, uma mais... Algo assim, assimétrica. E disse, meu Deus, ele aceita daquele jeito. Se não lhe incomoda, né? Não incomodou ele. E ele foi contratado daquela forma. Quer dizer, se fosse imposto para ele, não, você vai ser contratado, mas primeiro você vai ter que fazer uma cirurgia plástica. Mas não foi, ele estava ali atuando muito bem. Sim, fazendo o trabalho dele. Fazendo o trabalho dele. Deve estar, com certeza, ganhando também, muito bem, e incomodando quem está vendo a imagem dele. Né? E não tem, Não a pessoa tá tranquila consigo, tá feliz, tá ótimo, não precisa a gente ficar nessa agonia, né? De jeito não, mas nenhum. aí não, e inclusive a gente tem que tomar cuidado com isso, pra gente não ser um reprodutor dessa cultura perversa que impõe padrões e que faz com que nossas crianças cresçam tentando caber nesses padrões para serem admiradas, para serem benquistas e bem vistas, e com isso, justamente por isso, não se amam, não se sentem à vontade, não se sentem felizes consigo, com seus próprios corpos. E somos cruéis com essas crianças. E temos ouvinte. Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É uma amiga sua. Bom, eu já sei quem é. Edna? É ela mesma. Tudo bom, Edna? Tudo na paz, graças a Deus. Deus deixa a gente tudo no seu lugarzinho, uns mais bonitos, outros mais feios. É isso. Mas tudo é filho de Deus, né? Isso. Mas eu queria perguntar para o Danilo fazer uma perguntazinha para ele. Porque eu conheço uma pessoa, não vou identificar a pessoa, e ela tem outros problemas de saúde. E como a pessoa que está próxima à família do meu esposo, eu fico me perguntando. Ela está querendo fazer uma cirurgia de mama. E ela tem outros problemas gravíssimos. Ela quer fazer uma cirurgia reparadora, uma... Reparadora, porque a mama está pesando. Estética. Estética e reparadora. Tá. Tem problema de saúde grave, ela tem lúpus. E aí eu estou muito preocupada com isso. Será que ela tem condições de fazer cirurgia? Será que está certo? Porque ela quer, porque acha que as mamas são grandes, aí acha que é muito vaidade. Aí eu vou escutar pelo rádio, porque a minha preocupação é essa. Tá bom, Obrigada, Edna. Um bom programa para você. Uma boa tarde. Boa tarde. São pessoas que assim, vão além dos riscos até de vida, né, Daniel? A questão aí é uma questão bem curiosa e peculiar. É uma situação bem singular, porque é uma pessoa que tem um transtorno de imunidade, uma né? Doença, uma doença autoimune. Então é interessante que ela tenha uma avaliação com a equipe multidisciplinar para ver se vale a pena, até porque a própria doença autoimune altera a aparência, sim, em especial o lúpus, ele altera a aparência física, então é preciso tomar muito cuidado para não fazer uma cirurgia e depois ter-se uma perda ou alguma coisa por conta do próprio lúpus, né? Eu acho que a única coisa que a Edna podia colocar para ela seria isso, que ela tenha um bom acompanhamento, né? Que ela ouça os médicos, os pós e os contras. Isso, é interessante que faça essa avaliação com a equipe. Com a equipe, multidisciplinar. Né? Exatamente, porque é preciso ver se realmente existe uma necessidade urgente, qual é a real necessidade disso. Se no momento ela pode, sim, né? Sim. Qual seria a reação do organismo diante disso, tudo isso deve ser considerado. Danilo, a gente vai rapidinho, intervalo comercial, Zezito, e a gente volta daqui a pouco. Porque às vezes as pessoas querem e vão e fazem. Olha, eu tenho uma amiga de Fortaleza que ela não era tão gorda, mas era bem bonitinha. O marido dela era um rapaz simpático e tal, mas era feio. O André é feio. Mas o cara é legal, eu só tô colocando assim,
não desmerecendo ele nem nada. Mas ele cobrava dela. A gorda. E ele não era magro. Ela tinha um negócio lá. Eu me esqueci até o nome. É algumas coisas na célula que elas têm tendência à trombose. E ela, novinha, com 20 e poucos anos, ela teve uma trombose. Quase do nada ficou na UTI. E ela tomava a medicação. Ela estava recém-casada. Ela ficou 5 anos para ter o filho por conta dessas medicações. Mas ele... Sabe o que aconteceu? Ela engordou para fazer essa cirurgia, mas engordou muito. Fez a cirurgia. Aí ela foi para uma equipe multidisciplinar, ela usou, me lembro que eu acompanhei, eu estava lá, ela colocou um filtro de veia cava, porque se tivesse... E fez a cirurgia. Deu uma bronca da... Ela quase, mesmo com todos esses cuidados de veia quase. Ela ficou, eu fui visitar no hospital, ela foi para casa, fui em casa visitar, depois ela voltou para o hospital. Danilo, a perna dela, eram 2, ficou deste tamanho. Gigante, né? Mas foi por... Ela mesmo que pulou uma fogueira. Pulou uma fogueira, jovem. Aí ela... Hoje ela tá bem magrinha, tá? Não demorou assim. Ele não deu maior apoio a ela. Nenhum pós-operatório. Nenhum. Enquanto ela tava... Enquanto ele tava... Não demorou 6 meses, ele separou dela. Na hora de tirar a cutícula, muitas vezes a manicure acaba machucando a pele. Ela deu sorte depois, porque ela emagreceu, ficou feia, depois ela ficou bem, entendeu? Depois ela tem uns 5 anos, ou 6 isso, e agora ela tá com um namorado que ela disse que é maravilhoso, um rapaz assim, bacana. Ela não pode mais ter filho, ele não tem, mas ela me diz, Márcia, ele é tão bom pra mim, não me cobra. Nada, eu preciso fazer uma cirurgia, eu não sei, porque eu emagreci muito. Ele não vai fazer mais nada. Você tá linda, você tá bem. Mas correu o risco. Pra agradar quem? Mas, cara, O outro. preciso ver uma coisa aí que é interessante, né? Que é uma relação que começa só pela aparência, acaba pela aparência, né? Infelizmente, não passou pro segundo nível, né? Olha, Não passou para um aprofundamento do relacionamento. E a pessoa fica cega, fica surda. Eu falava pra ela, Dali, não faça. Você é bonita, você não precisa fazer. Não faça, não arrisque. Você tem um filho para criar. Ela vai de laranjeira devem ser trocados com regularidade. Ela depois se arrependeu, ela disse a mim. De higienizar o alicate, Que arrependimento. Eu podia ter morrido e deixado meu filho. De vez em quando acontece de eu ver isso no consultório. Algumas mulheres que submetem-se a procedimentos estéticos e que infelizmente têm complicações sérias, né? E risco de morte, inclusive, né? É uma coisa bem, bem difícil. É verdade. Comunicando Márcia Mendonça. Estamos de volta, estou conversando com o psicólogo Danilo Cruz, que é da Clínica Numen, psicólogo da Clínica Numen e do CAPS de São Caetano. Nós estamos falando sobre distúrbio dismórfico corporal, que é caracterizado por uma preocupação excessiva com a aparência. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser participar, ligue, o telefone é 33287666 ou continue enviando o e-mail avozdasmulheres@1840.com.br e já temos um e-mail de Eduardo. Eduardo diz, boa tarde, doutor. Olha o que ele fala. Como no caso de Michael Jackson, esse distúrbio pode provocar a mudança total de uma parte do corpo? É a procura de outra identidade? Em alguns casos, Pode sim. ser. A gente leva em consideração o fato de que... Eu não posso falar especificamente de De Michael Michael Jackson, Jackson. como eu falei agora há pouco, porque a gente não pode fazer esse diagnóstico a essa distância. Isso. E seria, inclusive, no mínimo antiético eu tentar me debruçar sobre E o caso da rotular. história dele sem conhecê-lo pessoalmente, sem tê-lo realmente de perto. Mas é interessante a gente ver que algumas pessoas realmente alteram o seu Parte do corpo seu corpo. de tal modo em que elas são irreconhecíveis para os que a conheciam num passado remoto. Então, realmente, em alguns casos, há uma alteração de identidade
de certo modo, a gente pode falar desse jeito, né? E no caso específico da pessoa de Michael Jackson, o fato do branqueamento dele, isso que foi uma coisa bem polêmica, na verdade foi reputado ao fato dele ter vitiligo, né? Foi. Então eu não poderia dizer exatamente que o caso dele era uma tentativa de alteração dessa identidade. Teve a questão do nariz, né? Que foi um problema seríssimo. Né? Mas, como você diz, você não pode, como psicólogo, né? Uma questão de ética, rotular, não, ele tinha esse distúrbio, ele tinha aquele. Ele não sabe que outras questões, né? Muito sérias. São muitas variáveis. Né? Uma história de vida, um contexto, é uma coisa que realmente a gente não pode sair por aí. Ser leviano e dizer não é. Obrigada, Eduardo, pela sua participação. Temos ouvintes, Zezito? Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Aqui é Enilda do Nordeste de Amaravina. Tudo bom, Enilda? Como é que vai? Vou bem, graças a Deus. Eu sou ouvinte do programa. Obrigada. Mas eu estou sempre ouvindo o programa e eu estou ligando para parabenizar. Oh, que bom. Também eu conheço pessoas que têm assim essa obsessão com o cabelo. Sim. Isso também faz parte. E o cabelo está sempre feio, o cabelo está desarrumado. E às vezes cortam o cabelo de uma certa forma e depois não resolvem. É isso. Tá sempre insatisfeito e mexendo. Sempre insatisfeita e nunca tá bem. Aí às vezes eu falo, menina, não é isso, eu procuro uma ajuda. Não sou louca, não sou doente. Tá bom, então deixa pra lá. Então hoje o tema do programa está demais. Oh, obrigada, viu, Nilson? Um grande abraço para você. Obrigada e um abraço aí pro Danilo, que ele é espetacular. Obrigado, querida. A sua contribuição foi muito interessante. A gente vê que a questão do cabelo também está dentro do caráter do transtorno dismórfico corporal. É interessante que a pessoa perceba que o padrão dismórfico é um padrão que faz com que a pessoa perca muito tempo ao longo do dia. Então tem pessoas que, por exemplo, ficam mais de 4 horas tentando compensar aquele suposto, como é que eu diria, prejuízo da aparência. Então, sim, se a pessoa tem um investimento demasiado em cuidar do cabelo, fazendo com que outras atividades produtivas fiquem de lado, como o seu trabalho, seus estudos, suas atividades domésticas, etc e tal, sim, a gente pode estar falando... Muito obsessivo, né? Exatamente, porque existe uma obsessão com relação àquele tema. Pode ser, né? Pode ser, sim. E é interessante a gente fazer também a diferenciação, Márcia, porque tem algumas pessoas que têm o que se chama de tricotilomania. A tricotilomania é quando a pessoa arranca o cabelo, e inclusive algumas não satisfeitas em arrancar o cabelo, elas ainda mordem o bulbo capilar, ficam mastigando a raiz do cabelo, né? E isso é uma outra coisa, tá? Distúrbio. É um outro distúrbio, não é a questão do transtorno dismórfico. Isso aí é porque a sensação de arrancar aquilo ali é buscada, é diferente. Né? Porque algumas pessoas podem ter as duas coisas juntas, podem, como foi o caso da jovem que eu falei agora há pouco, que ficava arrancando os pelos da sobrancelha. Né? A incidência é maior em adolescentes ou adultos do transtorno dismórfico? O transtorno dismórfico é mais comum em adolescentes e jovens adultos. Tá? É interessante ver que uma parcela muito grande de pessoas acometidas disso tem entre 12 e 36 anos. É o mais comum. Não quer dizer que em outras faixas etárias isso não exista também. Só que a adolescência tem sido mais preocupante atualmente por conta das redes sociais. Isso, a mídia, isso realmente está trazendo, como você disse, as postagens, né? A hiperexposição da imagem pública. Né? Só mostra pessoas lindas, felizes, bonitas. Né? É o culto à perfeição. E uma pergunta, eu estava lendo que, segundo o especialista, peraí, eu coloquei aqui um e-mail, não foi nem na pergunta que eu ia fazer, foi no e-mail, que a ocorrência é maior em mulheres, é verdade também? É um pouco maior em mulheres, tá? Não é uma diferença muito grande, mas sim, é um pouco mais comum em mulheres. E aí eu teria uma inferência, né, com relação a isso, mas é só uma inferência, é só uma elucubração filosófica, de que infelizmente na nossa cultura
as mulheres são muito valorizadas pela sua aparência. Muito mais cobradas. Muito cobradas por conta disso. E isso faz com que elas, muitas vezes, se aprisionem mais à opinião dos outros com relação à sua imagem pública do que os homens. E assim, existem áreas mais comuns de imperfeições que as pessoas mais... que têm Geralmente é no rosto. Né? Geralmente a sensação maior é no rosto. Mas isso a gente vai ver pessoas que se queixam muito da questão dos seios, né? Da barriga. Sim. E do bumbum. Isso é muito comum, tá? Mas o rosto geralmente é o foco maior. A gente tinha algumas perguntas, mas o tempo já até ultrapassou um pouquinho, mas eu não posso deixar de perguntar, né? Se é uma doença crônica, se tem cura e tratamento. Tem tratamento, tá? É interessante a gente ver que boa parte da literatura nega a possibilidade de uma cura, mas que com um tratamento e uma manutenção desse tratamento a pessoa vai se manter saudável e bem consigo. Uma melhor qualidade de vida. Uma melhor qualidade de vida. Só que existe muita controvérsia nessa fala, porque alguns autores vão dizer que nos quadros em que o transtorno tem um viés mais neurótico, mais da dúvida do que da certeza, a possibilidade de cura é maior. Só que aí outros autores, respondendo a isso, vão dizer que, na verdade, você continua no espectro. Você cura aquele problema, mas passa a ter sintoma em outra área. Você vai passar a ter transtorno obsessivo-compulsivo, vai passar a ter transtorno de pânico, outra coisa com relação àquele tema. Interessante isso, né? Que a pessoa, às vezes, acha que resolveu um problema, mas, na verdade, ela só migrou aquele problema para outra área da vida. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Mas tudo, se não é tratável... tem controle, não é verdade, Danilo? Exatamente. Boa tarde. Ainda tem a possibilidade de fazer uma participação? Rapidinho, pode ser quem está falando? Rafael da Vila Canária. Pois não, Rafael. Eu estava vendo isso aí e fiquei preocupado com uma coisa. Eu não consigo tirar muito foto no celular, tira foto antiga, tira foto de um lado, pessoal. Tem alguma propícia algum tipo desse transtorno? É porque é uma super exposição, mas necessariamente pode ser. A questão da ênfase do selfie está sendo muito pesquisado agora nas universidades dos países nórdicos e na Grã-Bretanha. E o que se tem percebido é que muitas vezes são pessoas que têm problema com relação à autoestima. Carência Quem também. está demasiadamente investido em tirar autorretratos, né, no caso é o selfie, muitas vezes tem um padrão maior de insegurança e de baixa autoestima. E carência também. E o curioso, Márcia, é perceber que essas universidades, tanto da Noruega, da Suécia e da Grã-Bretanha, têm apontado para o fato de que as pessoas que tiram muito selfie têm menos sexo. Por quê? Coisa curiosa. Porque elas têm um padrão de exibicionismo que incomoda as outras pessoas, desperta nas outras pessoas um senso de competitividade e faz com que essas pessoas sejam percebidas como antipáticas, Sim. O que diminui a oferta de parceiros sexuais. Interessante. E faz sentido. Faz todo sentido. Né? Pois é, Danilo. Obrigada, Rafael, também pela sua participação. Muito obrigada pela sua participação. Até breve. Agradeço em nome da população por esse espaço maravilhoso de falar sobre saúde mental com tanta leveza, com tanta delicadeza e com tanta tranquilidade. Obrigada. E obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça. Amanhã estarei novamente com vocês para mais um programa A Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos com Vanildo Fontes, produção de Danilo Alves. Fique com Deus e até amanhã. Eu tinha 3h30, mas eu não posso, porque daqui a pouco o menino chega.